Cozinhando Galo, Veloso Santos. São 9h20 aqui na Cidade Industrial FM 98,3. A melhor quarta-feira de nossas vidas é hoje, gente. A esperança nunca pode morrer. O sentimento de que as coisas vão melhorar sempre tem que ficar no nosso coração, né? A gente, principalmente as pessoas que têm esse espírito cristão, sempre tem a esperança de que as coisas vão melhorar. 9h20 aqui no programa Cozinhando Galo, com muita satisfação. Eu recebo nesse momento aqui no programa ele que já foi deputado estadual, prefeito da capital de todos os paranaenses, senador da República, governador por 3 vezes e nesse momento fala conosco aqui o senador do Paraná, Roberto Requião. Que satisfação, bom dia. Bom dia, Veloso. Veloso? Sim. A esperança não é a última que morre. Não, senador? A esperança é a única que nunca morre. Ah, boa frase. A esperança é que nos mantém vivos e acreditando que podemos ter um futuro melhor. E eu, conversando com você, pretendo colocar minha esperança de que o Paraná volte a boas mãos e que este caos que nós estamos vivendo acabe na próxima eleição. Senador Roberto Requião, há inclusive uma informação circulando e o meio político, os analistas dizem que se o senhor não participar dessa eleição de 2014, praticamente o governador Beto Richa teria a reeleição garantida. O senhor também defende essa tese, acredita nisso? Veloso, o Beto Richa não está pagando os fornecedores do Estado há mais de 6 meses. Os produtores do leite da criança não recebem. Os carros da polícia não têm combustível. Os fundos rotativos das delegacias há muito tempo não recebem nada. O hospital que nós construímos em Curitiba, o Hospital de Reabilitação, tem a melhor estrutura do mundo, está 6 meses sem receber repasse do governo e está só com 30% dos leitos funcionando. O Paraná está abandonado, mas existem 600 milhões de reais que o governador gasta em propaganda. Existem milhares de cargos em comissão que não fazem coisa alguma e ganham de 10 a 15 mil reais por mês para sustentar a base política do governo. Eu acho que nós estamos sem governo. Então nós não podemos pensar em reeleger um governo que não existe. Mas esta análise a que você se referiu é a seguinte. A ministra Gleisi teve uma votação, a senadora Gleisi, teve uma votação bonita para o Senado. Eu dobrei fechado com ela, mas ela dobrou também, e a gente não pode esconder isso, com o PSDB. Ela entrou como parceira na campanha do Fruit e do Ricardo Barros, que dobravam com o Richa e com o Serra. Então ela teve os votos do PSDB, do PT, os nossos. Praticamente foi candidata única ao Senado. Fez mais de 3 milhões de votos. Mas com essa infidelidade eleitoral, a Dilma perdeu feio no Paraná. A Gleisi fez 1 milhão de votos a mais do que a Dilma. Agora, ela está em dificuldade. Todas as pesquisas demonstram que ela tem 1/3 dos votos do que fez para o Senado. Porque perde os do PSDB, perde os do PMDB e irá com os seus votos próprios. Então nós teremos, sendo o caso dos dois disputarem, sem o PMDB, uma disputa entre o Beto Richa e a Gleisi. A Gleisi no Ministério desidratou, não aconteceu nada na Casa Civil. Então, ficou longe do Paraná, desidratou, perdeu muito a possibilidade da votação significativa que teve. O Beto está desgastado, mas o Beto entraria numa eleição com a máquina do governo e acabaria tendo uma vantagem entre ele e a senadora Gleisi. Eu acho que, na verdade, quem se apresenta com um bom cacife nessa eleição é o PMDB. Nós assumimos um governo quebrado, que era o governo do Lerner e do Castaniguchi, e conseguimos botar a casa em ordem. Nós temos experiência, demonstramos a competência. E o que o Paraná está precisando é disso, experiência e competência. Então, o PMDB tem que lançar um candidato, tem que acabar com essa história desses deputados apoiarem o Beto Richa, porque isto só serve para aumentar a tarifa de água, de energia elétrica, imposto do Detran, impostos em cima da população e reapresentar o seu velho e antigo e bem-sucedido programa. Nós temos 298 programas de governo. No interior era o trator solidário, o imposto zero para microempresa, a tarifa congelada da Copel e da Sanepar, a Copel não cobrando dos mais pobres, a tarifa social da água beneficiando a população mais pobre, as políticas de emprego. Tivemos um governo voltado para o povão. E é isso que nós precisamos do Paraná.
Então, por isso eu digo que, além dessa análise que você fez, se o PMDB entrar na campanha, entra para rachar porque entra ao lado do povo do Paraná. Senador Roberto Requião, são 9h25, é o nosso entrevistado aqui no programa Cozinhando Galo, na Cidade Industrial FM. Senador, dentro do PMDB, o partido do qual o senhor é filiado, é um dos fundadores, é considerado aí um guerreiro do PMDB, nunca saiu do PMDB, mas há informações que o PMDB está dividido. Uma parte quer ir com a reeleição do governador, a outra parte se simpatiza com o PT de Gleisi Hoffmann. Quem vence essa parada? O seu grupo ou os seus adversários internos? Não, eu acho que a gente tem uma posição hegemônica. Não conheço ninguém no PMDB que esteja da base do partido que queira apoiar o Beto Richa. O presidente estadual do partido não tem essa posição, senador? Mas o presidente estadual do partido não tem peso nenhum mais na convenção. É um deputado localizado e está pensando em ser vice do Beto Richa, porque ele não vai se eleger mais, provavelmente, deputado federal que ele é. Então eu não levo em consideração isso. Eu acho que a vontade hegemônica no PMDB hoje é uma só, candidatura própria. Agora, daí você me pergunta, mas você é candidato? Veloso, eu tenho 5 anos ainda de mandato no Senado, mas, no entanto, eu tenho a experiência de quem colocou o Paraná em ordem depois do Lerner. Então, eu não sou um pré-candidato, mas eu tenho responsabilidade com o Paraná. Se o PMDB me chamar, eu vou. Me chamem que eu vou, saio do Senado, disputo essa eleição para, com a experiência que nós já tivemos, colocar o nosso Paraná em ordem. Mas em ordem sobre a perspectiva do povo do Paraná, do trabalhador. Não nesse governo que só atende os empresários que financiaram a campanha do governador, o pedágio, o transporte coletivo. Afinal, é um governo sem povo, o governo do Beto Richa, é um governo que não leva em consideração o povo do nosso Paraná. Senador Roberto Requião é o nosso entrevistado aqui no programa Cozinhando Galo, na Cidade Industrial FM. Senador, como que o senhor avalia, nós estamos falando aqui para um grande público da capital de todos os paranaenses, como é que o senhor avalia esse primeiro ano e mais alguns meses do governo de Gustavo Frutti do PDT? O Gustavo está arrumando a casa. Eu não apoiei o Gustavo por uma série de razões, mas o Gustavo é um homem sério, correto? Você não vai gerar nunca um ato de corrupção na administração do Gustavo. Mas ele precisa se firmar e tomar atitudes. Ele está diante do impasse agora. O Tribunal de Contas disse que a tarifa de Curitiba está 43 centavos acima do que devia ser, que é uma roubalheira. Ele tem que tomar uma atitude. Vamos esperar para ver. Ele pegou a casa em desordem, totalmente desorganizada, mas eu estou esperando por parte do prefeito atitudes firmes. Vamos ver nesse ano agora como a coisa anda. Senador, me permita fazer um questionamento que eu acredito que, inclusive, os seus adversários o farão na eleição. O senhor questionou a questão do pedágio, mas no PMDB, o seu partido, tem o deputado Marcelo Almeida, que é um dos diretores de uma das empresas que são associadas aos pedágios do Paraná. Como é que o senhor trabalha essa relação? Eu não trabalho essa relação. Eu sou absolutamente contra o pedágio. Nós pagamos imposto, não temos por que pagar pedágio. Agora, a minha briga foi dura, mas nós tínhamos 38 ações na justiça contra o pedágio. A justiça é lenta. No entanto, mais dia, menos dia, iam ter que julgar e nós íamos acabar com isso. Agora, o Beto provavelmente, supostamente, se elegeu financiado por essa gente. Ele retirou as ações de juízo. Ele está jogando a favor do pedágio. Senador, nós temos coisas muito estranhas no Paraná. Você sabe que o Jaime Lerner foi condenado à prisão em função do pedágio da Lapa, absolutamente ilegal, dado de presente para a concessionária? Sem licitação, ele não está preso porque o crime prescreveu em função da sua idade. Foi condenado, mas não está preso. A pena prescreveu. E isso foi pela Justiça Federal. E o pedágio continua aberto no Paraná. O governador condenado criminalmente e o pedágio aberto. Então você veja que é uma parada muito dura. A influência do pedágio na justiça, o poder do dinheiro é muito forte. Mas nós temos que retomar essa briga, não deixar. E o Beto está fazendo outros pedágios aí, que eles chamam de PPP, bem mais terríveis que esse. Inclusive é estranho o governador participar de inauguração de obra de pedágio, né? A gente vê... mas ele esteve numa obra de pedágio lá perto de Campo Mourão. Eu estava passando por lá. Quando ele começou a falar, ele disse a primeira mentira, se escutou ao longe um trovão. Quando ele disse a segunda, o trovão ribombou forte em cima de Campo Mourão. Quando ele disse a terceira, veio o raio do Senhor em cima do palanque, derrubou tudo e desgraçadamente com 4 feridos que foram para a Santa Casa de Campo Mourão.
Nem Deus aguenta mais as mentiras do Beto Richa. 9h31, esse é o senador Roberto Requião, o senador do estado do Paraná, já colocado como pré-candidato ao governo do estado do Paraná nas eleições de 2014. Senador Requião, eu agradeço a sua entrevista, mas eu vou fazer um vapt-vupt agora, eu vou mencionar nomes e o senhor rapidamente dá a opinião. Manda bala. Manda bala. Presidente Dilma Rousseff. Com acertos incríveis e erros monumentais. Aécio Neves. É uma água com açúcar à direita da política brasileira. Bom sujeito, mas com a cabeça torta. Eduardo Campos. Governador de Pernambuco, eu examinei o seu governo como fui relator da CPI dos títulos públicos. Não gostei do que vi. Gustavo Frutti, prefeito de Curitiba. Prefeito de Curitiba, eleito pela maioria e que precisa começar a mostrar a que veio e tomar atitudes firmes. Beto Richa. Um desastre no governo do estado. Motoqueiro bebendo nos dias de serviço, levou um pito de uma frequentadora de um bar outro dia, está bebendo cerveja e dirigindo motocicleta, corre de Ferrari em Londrina, um carro de R$1,5 milhão de reais, e o Paraná está sem governo. Gleice Hoffmann. Minha amiga, mas que se equivocou dobrando com a direita e derrotando a Dilma no Paraná nas últimas eleições. Se dependesse do grupo da Dilma, o presidente da República era o Serra. Do grupo da Gleice, grupo do Paulo Bernardo, o presidente da República era o Serra. Por falar no último nome que o senhor mencionou, Paulo Bernardo. É o Deus me livre, o representante da Globo e do monopólio das comunicações no Ministério dos Transportes. Horrível. O senador, o seu colega de bancada, o senador Álvaro Dias. O Álvaro Dias é um desesperado opositor. Eu acho que é um equívoco a oposição cega que o Álvaro faz ao governo da Dilma, que tem qualidades. Eu, por exemplo, defendo a Dilma quando acho que ela está certa, enfrento tudo e todos, mas sou capaz e faço críticas quando acho que está errado. Essa posição unilateral do Álvaro é uma tolice. Senador Roberto Requião, a última pergunta é o seguinte, a economia do Brasil, a economia do Brasil está indo bem ou não, na sua opinião? A macroeconomia vai mal. O Brasil, em 1980, produzia industrialmente mais do que a Malásia, a Tailândia, a Coreia do Sul e a China. Hoje, industrialmente, nós não produzimos 15% do que eles produzem. O déficit da nossa balança comercial no ano passado foi de 105 bilhões 181 milhões de dólares. E não é só um defeito do governo do PT, que eu já disse que tem qualidades que eu aprecio, mas é um defeito que vem de mais de 20 anos e se acentuou depois da crise de 2008. O governo tem cedido à pressão do capital, aquilo que o nosso Papa Francisco chama de capital vadio e a Bíblia chama de mamon. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Este capital vadio, que não produz um botão, a peça de uma máquina, não abre uma fábrica, não dá um emprego e vive de usura, está pressionando e está influenciando a Dilma para uma posição à direita que eu não gosto. Gosto da Dilma, mas gostaria de um governo melhor dirigido do ponto de vista da macroeconomia. Senador Roberto Requião, com relação aos protestos que estão acontecendo contra a Copa do Mundo, a sua posição? Copa do Mundo é um negócio do empresariado privado. A FIFA é privada, a Copa é patrocinada por marcas de artigos esportivos e objeto de faturamento das redes de televisão. Gosto muito de futebol, mas eu não posso ver dinheiro público em negócios privados para lucros fantásticos de grupos internacionais, em onde o Brasil abre mão até do seu direito de governar o país durante a Copa. Uma tolice, uma bobagem. Mas o futebol diverte a gente, sem sombra de dúvida. Senador Roberto Requião, são 9h35. Agradecemos em nome aqui da direção da Rádio Cidade Industrial, eu, Veloso Santos também. O senhor não sabe a importância da sua participação nesse momento e os microfones vão estar sempre aqui à sua disposição para fazer a defesa do povo do Paraná. É isso que nós precisamos, senador. Veloso, obrigado. E se o PMDB acordar, vamos pôr o Paraná em ordem. Me chamem que eu vou. Um abraço ao senador Roberto Requião.